Então, estamos aqui novamente. Para quem não me conhece, eu sou a Lian, sou a professora da unidade de Duque de Caxias. Bom, hoje nós vamos falar sobre religiões na antiguidade. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero falar para você o que é religião. O que seria religião? Bom, nós iremos aprender um pouquinho só sobre esse assunto. E esse assunto é muito debatido, esse assunto é muito questionado, é muito assim polêmico, porque as pessoas, infelizmente, elas não praticam o amor ao próximo. Elas não praticam o respeito ao próximo. Então, quando se toca nesse assunto de religião, tem pessoas que logo se ofendem. E hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre religião, que a religião, ela é amor, ela é respeito, e você tem sim que respeitar e tem sim que tolerar o seu próximo e a religião para nós termos um mundo bem melhor, para conseguirmos viver num mundo bem melhor. Bom, para a gente continuar esse assunto, eu quero falar para você que você tem que ter uma mente super aberta, sabe? Porque a sua mente aberta, ela vai enriquecer o seu próprio bem. É para o seu próprio bem, isso vai enriquecer o seu potencial, isso vai enriquecer a sua cultura, isso vai enriquecer a sua forma de pensar. A escola em si, ela não está demonstrando para você que você tem que seguir alguma religião, não. Mas até porque o nosso assunto sobre religião, ele vai falar sobre um filósofo chamado Voltaire. O Voltaire, ele praticava, ele morava, ele vivia num tempo histórico onde as pessoas viviam no otimismo, onde tudo estava bom, tudo estava ok, as pessoas eram nota 10, mas aí ele trouxe para aquele mundo, ele trouxe para as pessoas que ele vivia ali a tolerância, para mostrar para as pessoas que nem todo mundo é todo mundo, que existe coisas ruins, que coisas sim podem acontecer, que nem tudo é legal, que nem tudo vai ser nota 10, nota 1000, nota 100, mas que temos que praticar a tolerância, que temos sim que praticar o amor e a empatia. Então, isso é religião. Voltaire, ele vem de uma época que é onde mostra pra gente que a tolerância é o princípio de tudo. É o princípio de nós respeitarmos o nosso próximo e até mesmo respeitarmos a nós mesmos. Bom, a religião, ela vem de uma linha de raciocínio. Nós temos que entender que religião, ela é de uma linha de raciocínio bem particular, onde cada um tem o seu pensamento sobre quem é Deus e quem é o seu supremo idealizador, o seu supremo criador. Quando respeitamos o nosso próximo, aonde vai entrar a tolerância novamente, estamos praticando a empatia, estamos praticando o amor. E é isso que Voltaire vai falar, é isso que Voltaire vai nos mostrar, que nem todo mundo sabe de tudo. Ou você acha que para eu gravar esse vídeo aqui, para ser youtuber agora, eu já sabia? Claro que não. Aproveitando, eu quero agradecer minhas amigas de trabalho, meus colegas de trabalho, por ter nos ensinado, por ter nos passado, por ter dado dicas pra gente. Então, nem todo mundo sabe de tudo. Você não sabe de tudo, eu não sei de tudo. Para eu estar aqui dando aula para vocês de uma forma bem lúdica, de uma forma bem youtuber, eu tive que aprender, eu tive que procurar conhecimento. Então, nós não sabemos de tudo. E um sempre ajuda o outro. Sempre temos que praticar a tolerância. E religião é isso. Religião é tolerância. Religião é você respeitar o seu próximo. Ok? Então vamos aprender então sobre algumas religiões. Bom, antes de nós entrarmos nos assuntos de religiões nós vamos aprender algumas palavrinhas que dentro desses assuntos nós vamos encontrar. Dentro do decorrer dos estudos nós vamos encontrar, que é o politeísta. Politeísta é aquela que acredita na existência de duas ou mais divindades, de dois ou mais supremos, de dois mais deuses. Tem o dualista, aonde tem princípios diferentes, tem pensamentos diferentes. Por exemplo, eles têm um Deus, mas com pensamentos
diferentes. E tem o monoteísta, que acredita na existência apenas de uma única divindade, de um único Deus supremo. Bom, nós vamos falar agora sobre o hinduísmo. A tradição hindu deu origem a uma sociedade de castas. O que era uma sociedade de casta? Era um modo de organização da sociedade no qual alguns indivíduos são superiores aos outros. Então, eles acreditavam que os indivíduos eles eram superiores um ao outro, um do outro. E para os hindus, as castas surgiram na divisão do corpo do primeiro ser humano. Conhecido como Purusha, cada parte do corpo correspondia a uma casta diferente, a um deus diferente, a um supremo diferente, ok? Então, o hinduísmo é uma religião politeísta, porque eles tinham mais de um deus. O deus deles era o deus Brahma, era o deus Vishnu e era o deus Shiva, o criador, mantenedor e o destruidor. Mas ali, destruidor não é uma coisa ruim? Como é que uma religião vai falar de uma coisa de destruição? Não. No hinduísmo, a destruição é algo bom, é algo muito bom. É como se fosse a morte do velho homem, que destruiu o velho homem e agora ele está se renascendo. Então, para o hinduísmo, o destruidor, o Deus destruidor é um Deus muito bom, é um Deus favorável para eles. Dentro do hinduísmo existia um príncipe também chamado de um indiano, chamado Siddhartha. Ele não acreditava nessa questão de sociedade casta, então ele se separou do hinduísmo, praticando assim, então ele recebeu assim uma divindade, ele recebeu assim um novo pensamento aonde foi criado o budismo. O budismo é outra religião muito comum no Oriente. A sociedade de casta não era justificável para esse príncipe. Para ele, essa sociedade de castas não era favorável. E, porém, ele respeitou, se praticou a tolerância, se afastou e foi praticar e recebeu uma outra visão de religião, praticando assim o budismo. Tem o zoroastrismo também. O zoroastrismo, o universo para eles é o palco constante de disputa entre o bem e o mal. Então existem duas divindades, onde no pensamento deles, uma divindade disputa pelo bem e outra disputa pelo mal. Dessa forma, uma das versões dessa crença coloca a Ahura como seu Deus supremo, o que torna o zoroastrismo uma religião monoteísta, com um Deus só. Porém, de acordo com essa versão, a versão de dois pensamentos, o zoroastrismo não era uma religião monoteísta, mas sim uma religião dualista, porque segue dois pensamentos, ok? Bom, existe também a religião egípcia antiga. A religião egípcia antiga, ela era registrada nas paredes das pirâmides, era registrada nos pergaminhos e depositados junto com os mortos, junto com os seus faraós. O conjunto desse pergaminho formam o que ficou conhecido como o Livro dos Mortos. A religião egípcia antiga era politeísta. Lembrando, politeísta é a crença de vários deuses, e suas divindades podiam assumir forma humana, forma animal ou uma forma mista. Por exemplo, um homem no corpo de um gato, ou um gato no corpo de um humano. Nós vamos ver isso na próxima imagem, que é a deusa da fertilidade. Ela tinha a aparência de um animal, porém com um corpo humano. Também tem o deus Sol, que ele tinha a aparência realmente de raios solares de Deus do Sol. Bom, existe também a religião grega antiga. A religião grega antiga, ela é uma religião que ela não é considerada como uma escritura sagrada. Por quê? As religiões de escrituras sagradas, elas são consideradas porque receberam uma revelação divina. Os seus criadores receberam uma revelação divina e por isso criaram o hinduísmo, e por isso criaram o budismo, e por isso criaram as religiões egípcias e as outras que nós vamos ver mais pra frente.
Porém, a religião grega antiga, ela não foi registrada como o livro antigo. Não tem nenhum registro onde fala que ela teve uma revelação divina, uma revelação de um Deus supremo. Porém, ela é registrada através de histórias contadas. E a religião grega é uma religião antiga e ela é uma religião politeísta, onde tem vários deuses, Deus do Zeus, o deus grego, e todos esses deuses vêm da Grécia Antiga. Bom, tem o judaísmo também. O judaísmo é considerado uma das 3 religiões abraâmicas. Elas recebem esse nome porque descendem de Abraão, porque vem antes de Abraão, porque vem da descendência, na verdade, vem da descendência de Abraão, por isso que se chamam abraâmicas. Personagem bíblico considerado a origem comum de três grandes religiões monoteístas, que é o judaísmo, cristianismo e islamismo. Monoteísta, crença de um Deus. Moisés é considerado o maior profeta judaísmo. Então, na religião do judaísmo, eles acreditam num Deus supremo, porém o profeta, quem recebeu essa revelação para eles, e eles acreditam em Moisés. Bom, o cristianismo ele tem crescido muito aqui no Brasil. Por mais que o Brasil seja um país católico, porque quando os portugueses vieram aqui no Brasil, eles praticaram o catolicismo aqui com os índios, e com isso o catolicismo ele foi crescendo. Porém, atualmente, quem cresce no Brasil é o cristianismo e o islamismo. O cristianismo está por causa do personagem Jesus Cristo, na qual na história nos conta que morreu numa cruz para salvar a humanidade e ressuscitou ao 3º dia. O cristianismo ele se baseia na história de Jesus Cristo, na história desse homem, do Messias, que veio para salvar o mundo. O islamismo é uma das 3 religiões abraâmicas. Maomé, que é o profeta do islamismo, declarava que Moisés e Jesus eram profetas de uma nova religião, porém de importância menor. Para ele não era tão favorável assim o Moisés e Jesus. O entendimento equivocado a respeito do islamismo leva muitas pessoas a acreditarem que o islamismo é uma religião que prega o terrorismo. Aí é onde não entra o que nós falamos sobre Voltaire, que é a tolerância. Isso não é verdade. O surgimento de grupos terroristas de orientação islâmica é um fenômeno recente e está associado a questões nacionalistas e disputas políticas. Então, a questão do terrorismo não tem nada a ver com religião. Isso aí é uma coisa política, isso aí é uma coisa que não tem nada a ver com história. Existe uma guerra entre Irã e Palestina que provoca o terrorismo, mas não tem nada a ver com o islamismo. Bom, eu acho que foi uma aula bastante esclarecida e acredito que vocês, se tiverem alguma dúvida, vão poder tirar lá no chat, na aula ao vivo. Um beijo e até a próxima.